Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP da França de 1985 com vitória do Nelson Piquet, vitória incrível realmente, uma das melhores atuações da carreira do Nelson na minha opinião. Porém, isso tudo quase não aconteceu, tudo foi muito conturbado e o feeling do Nelson deu para ele essa vitória, ou pelo menos deu a ele a chance de largar com um carro competitivo. Como assim? O que aconteceu? Né? Vocês viram já aí na capa do vídeo, então já vou comentando logo sobre esse assunto. O que aconteceu foi que quando o Nelson pegou no carro depois do warm-up para alinhar o carro para o grid de largada, ele sentiu que o carro não estava bem de aderência. Parou de novo, não foi para o grid, pediu para os mecânicos trocarem o set de pneus Pirelli, voltou para a pista. Não se deu bem com o carro, voltou de novo, sentiu que estava com problemas na caixa de câmbio e então pediu para os mecânicos simplesmente para que ele trocasse de carro. E aí ele foi para o carro reserva, arriscou tudo e deu certo, né? Vocês viram, conseguiu a vitória. Então o feeling do Nelson que salvou esse final de semana dele. Antes da largada aconteceu algo curioso aí, que o Nelson parou na 7ª posição e aí ele demorou um pouquinho e foi vindo devagarzinho rumo à 5ª posição e aí teve que fazer a fila inteira andar um cochete, foi bem engraçado. Na largada, Rosberg, Senna e Alboreto pularam bem, o Nelson também. O Prost foi quem largou muito mal e acabou atrapalhando a largada do Niki Lauda, que estava imediatamente atrás dele, então o Niki Lauda perdeu posições. O motor BMW, que era uma usina de potência, deu ao Nelson a condição de parear ali com o carro do Michele Alboreto e já ultrapassou ele até antes de chegar no ponto de frenagem da curva 1. Então o Nelson foi o melhor largador do dia aí, já pulando para a 3ª posição. E com muita pressão em cima já do Ayrton. E aí logo no iniciozinho o Laffite abandonou aí com o motor Renault já abrindo o bico logo no início da prova. E aí poucas voltas depois foi a vez do De Cesaris parar também, porém o italiano parou com problemas na transmissão. Dessa vez não foi culpa do motor Renault. No caso do Laffite, mais foi até o turbo que deu problema, não tanto o motor em si da Renault. E aí aconteceu um momento legal da prova aí, onde o Niki Lauda, totalmente fora da sua característica comum, sai nas 4 ali antes de entrar na reta do Mistral, surpreendendo até o Galvão, que diz a frase: Niki Lauda só nas 4, mas trouxe redondinho, fecha aspas, e é exatamente isso o que aconteceu. Ele vinha pendurado tentando ultrapassar o Hélio De Angelis para recuperar a posição que ele perdeu na largada. E aí foi a vez do Alboreto dar adeus à prova com problemas no turbo da sua Ferrari. E aí foi a vez do Nelson conseguir a ultrapassagem sobre o Ayrton. O Nelson já vinha numa pressão muito forte, já tinha dito a vocês, desde lá do início da prova, e aí ele consegue então a ultrapassagem na reta Mistral em cima do Ayrton Senna. E aí foi a vez do Hélio De Angelis mostrar que entende muito de física, tentando destruir o vácuo aí do Niki Lauda na reta Mistral. Pareciam até cenas que a gente está acostumado a ver em Indianápolis. O Ayrton fez uma parada de boxes, a TV achando que era uma parada convencional para troca de pneus, porém não foi isso não. O Ayrton teve um problema na 3ª marcha do carro que simplesmente não entrava, e aí ele teve esse problema uma vez quando estava ali na disputa com o Nelson Piquet. Ele conta que o carro voltou a engrenar a 3ª e aí o trambulador começou a ficar duro demais, as marchas começaram a ter dificuldade para entrar, para engrenar. Eles conseguiram resolver o problema, porém o Ayrton tomou uma volta, voltou na 20ª posição, ou seja, já era praticamente fim de prova para ele. Ayrton que teve problemas todo o final de semana, né, a partir do sábado. No sábado o motor explodiu no qualifying, conforme eu falei para vocês. No domingo ele quase não largou para essa prova, ele teve problemas na braçadeira de um dos turbos, igual aconteceu no Canadá, só que o problema aconteceu antes da prova.
foi uma correria danada na Lotus, eles conseguiram refazer essa braçadeira e colocar o piloto a tempo no grid de largada. Quase que Ayrton e Nelson largaram dos boxes, porque quase que não deu tempo deles alinharem. Porém, os brasileiros deram sorte, conseguiram alinhar, porém, rapidamente aí na prova, o Ayrton já tinha problemas de novo. E aí, então, o Nelson fez a ultrapassagem mais importante da prova, que daria a ele a liderança da prova a caminho da vitória. Eles fazem juntos ali a curva do signo, o Nelson bem perto do Rosberg, porém na segunda perna para a direita o Rosberg dá uma erradinha, erra a tangência da curva, isso compromete a saída, ele vem de lado e aí o Nelson consegue a ultrapassagem em cima do erro do Rosberg e toma a liderança da corrida. E aí o Berger, que está em grande fase aqui no canal, se é que vocês me entenderam, teve aí um acidente com Pierluigi Martini da Minardi e os dois saíram da prova. E aí foi a vez do Ayrton sofrer um acidente forte na curva do signo a mais de 300 km por hora. O carro girou, bateu de costas na proteção de pneus. O motivo do acidente foi que o motor Renault quebrou, jogou óleo em cima da roda traseira e o carro gira subitamente e bate na contenção. Um desses postes, inclusive, atingiu a cabeça do piloto, mas ele não sofreu nenhum tipo de lesão. Outra coisa interessante é que o Ayrton conta que, ao contrário de Detroit, né, pelo medo ali de se machucar, já tira logo a mão do volante e se torna passageiro do automóvel até chegar nos pneus. E aí foi a vez do Niki Lauda abandonar mais uma vez, fazia uma belíssima corrida, mas a transmissão o deixou na mão. Inclusive ele foi só atravessar praticamente, ele parou em frente ali ao pit wall da McLaren. Uma pena, realmente uma pena. Fica nítido que o Niki Lauda não tinha um carro confiável nessa temporada. O carro dele quebrava praticamente em todas as provas, até aqui na temporada. O Prost conseguiu a ultrapassagem em cima do Rosberg, não lá na reta Mistral, e sim na reta dos boxes, o que foi bem impressionante, visto que são carros com desempenho semelhante. E a reta tem apenas 900 metros, mas ele se jogou na freada por fora e fez uma belíssima ultrapassagem. Era um Alain realmente andando no limite, tentando de fato a vitória. Inclusive, ele diz ao jornal O Globo que quando ultrapassou o Rosberg, que a vitória ainda era possível e que ele ia tentar buscar a vitória. Então, a partir desse momento, ele começa a tentar abrir vantagem do Rosberg e tenta reduzir o gap, a distância, para o Nelson Piquet. E aqui aconteceu algo que pouca gente percebe, mas decidiu a corrida. Mas antes eu queria deixar um recado, deixa seu like se você chegou até aqui, é só você arrastar o dedo aí na tela do seu celular. Você vai ajudar demais aqui o canal para que o YouTube divulgue o nosso vídeo, ok? E para que a gente tenha alcance. Se você quiser ajudar mais ainda o canal, o programa de membros custa R$ 4,99 ao mês e você tem direito a entrar no nosso grupo, onde você vai receber toda a documentação que a gente usa aqui para fazer as corridas, ok? Voltando, a Williams, vendo que o Rosberg perdeu a posição para o Prost, foi para o tudo ou nada, sabendo que o Rosberg tinha uma boa vantagem, né, para os carros mais atrás. A Williams então colocou ele em pneus novos para que ele viesse para um segundo stint de prova. E por que eu digo que isso foi decisivo? Porque ela demorou 2 voltas para fazer essa estratégia. Se a Williams faz isso na mesma volta em que o Rosberg perdeu a posição para o Alain, ou seja, nem deixando ele virar a volta seguinte, pronto, dificilmente ele ia perder essa corrida. O Rosberg passou a fazer um final de prova num ritmo alucinante, quebrando o recorde da pista uma vez atrás da outra. E ele inclusive tirou completamente a vantagem do Prost, ultrapassou o Prost na última volta. E aí ele terminou a 6 segundos do Nelson, né? E aí é aquilo, se a Williams para ele 2 voltas antes, ele ia ter 2 voltas para tirar esses 6 segundos e 6.
e seria bem complicado aí, a gente ia ter uma briga pela vitória talvez nos últimos metros, visto que o Rosberg tirava às vezes 5 segundos por volta ou mais, isso porque ele vinha com pneus novos. Ele deu entrevistas inclusive sobre isso, dizendo que quando ele parou para trocar pneus, ele renasceu na corrida, que estava extremamente complicada. Vocês viram, ele fez uma corrida na defensiva o tempo todo. Foi um piloto extremamente calmo, visto que sofreu pressão a prova inteira. Na minha opinião, aí a questão de opinião, a Williams acertou o carro também um pouquinho mal aí, deixou o carro dele muito veloz de reta. Vocês viam que era impossível de ultrapassá-lo na reta Mistral, porém o carro era lento demais no miolo, ou seja, faltou um pouco de equilíbrio aí entre downforce e velocidade de reta. Se o Nelson tinha dificuldades no final da prova, problemas com desgaste de pneus, o Prost tinha problemas mais graves que quase tiraram ele da corrida nas voltas finais. Ele conta que o motor dele começou a falhar muito e a falha acontecia sempre nas frenagens mais fortes. A injeção já estava pedindo passagem, já não estava dando conta mais. Então ele, para poupar o equipamento, começa a frear um pouco mais cedo, de maneira um pouco mais dócil. Podem reparar, inclusive no final da prova, que ele vinha tirando a diferença para o Nelson de maneira constante e de repente nas duas últimas voltas ele já não consegue tirar tanta diferença assim. Isso aconteceu então por causa desse problema que ele teve no carro. O Rosberg, ainda sob a ultrapassagem no Prost na última volta, parabenizou o Prost pela postura dele na pista, dizendo que ele foi extremamente limpo, visto que a ultrapassagem era inevitável. Como eu disse a vocês, o Rosberg chegava a ser 5 segundos mais rápido por volta, às vezes até mais. Então era impossível do Alain segurar a posição. O Rosberg simplesmente passou por cima quase dele, como passou também pelo Hélio De Angelis, passou de passagem, não tomou conhecimento. A Williams vinha voando no final da prova. Vale destacar aí o Martin Brundle, que estava sólido na 10ª posição com o Tyrrell Turbo. Sim, foi a primeira corrida do Tyrrell com o motor turbo da Renault. E foi uma pena, porque ele abandonou a prova na volta 32, não com problemas no motor, nada disso. Os problemas foram na transmissão do carro. O Nelson venceu a prova então, com Rosberg em segundo, Prost em terceiro. Vale destacar também que assim que o Nelson parou o carro, que ele cruza para o outro lado, indo rumo ao pódio, ele encontra o Gordon Murray, segundo o Janos Lenguiel do jornal O Globo, e ele diz que o Gordon Murray, visivelmente emocionado, quase indo às lágrimas, chega para o Nelson e diz: "Você é o melhor, você é o melhor". Então, enfim, o Gordon Murray muito emocionado. Aí eles foram entrevistar o Gordon Murray e ele pega e diz o seguinte para o jornal O Globo: "Projetei uma bela máquina, porém montada em pneus ruins", fecha aspas. É essa visão de Gordon Murray sobre o Brabham de 1985. Uma pena realmente a Brabham não ter conseguido os pneus Goodyear, Eles teriam feito uma belíssima temporada, visto que os problemas de confiabilidade do motor BMW que aconteceram principalmente em 1984 diminuíram bastante na temporada de 1985. Uma última curiosidade aí foi trazida pelo Celso Tiberê e envolveu os pilotos Hélio De Angelis e Stefan Johansson. O Johansson ultrapassou o Hélio De Angelis no final da prova e aí começou a perder desempenho, e aí o Hélio tentou a ultrapassagem nos metros finais, ali nos momentos finais da última volta. Porém, tomou uma fechada do sueco e, segundo o Celso Tiberê, o Hélio, indignado, partiu para dentro do sueco depois da corrida. Eles quase saíram no tapa, teve de chegar a turma do Deixa Disso para controlar a situação. Como eu disse a vocês, era um Hélio De Angelis extremamente alterado nesse final de semana em Paul Ricard. Desde a quinta-feira ele vinha ouvindo coisas por causa das entrevistas que ele deu nesse meio tempo. Isso repercutiu muito.
Daí na sexta-feira ele falou mais bobagens, e aí no domingo ele extremamente alterado, né? E aí já parte quase para dentro do Johansson, ele que já tinha tido problemas em Detroit com o Berger. É um Hélio De Angelis no limite da paciência totalmente, né? E o pior, vocês ainda não sabem. No final de semana do GP seguinte, é isso mesmo, o Ayrton vai finalmente responder publicamente o Hélio De Angelis, né, sobre as bombas aí que o Hélio De Angelis estava atacando em cima do Ayrton, muita pressão, né, para cima dele. Ele vai finalmente responder o Hélio De Angelis para a imprensa do Brasil, sem, né, a invasão aí, né, a intromissão do Gerard do Carruge ou de alguém da Lotus. Ou seja, a Lotus não vai conseguir filtrar as palavras do Ayrton, e ainda essa situação aqui do GP da França vai continuar repercutindo. O saldo do GP da França, que foi uma belíssima corrida, bem diferente do convencional, na minha opinião. Paul Ricard geralmente proporciona pra gente corridas ruins, porém essa prova foi sensacional. Foi uma prova de gerenciamento de equipamento, o Nelson fala isso inclusive, né, que ele gerenciou o equipamento praticamente a corrida inteira, no sentido de que ele ia controlando a distância, ora para o Rosberg, ora para o Prost, enfim, dependia de quem tivesse atrás dele, ele ia controlando a distância para não forçar muito o seu equipamento, mas que no final da prova chegou a temer pelo pior por causa do estado dos seus pneus. Mas deu tudo certo, o Nelson conseguiu levar o seu carro até o final numa vitória brilhante, onde ele conseguiu ultrapassagens na pista, na raça, disputando posições, levando um carro que visivelmente não tinha condições de vencer a corrida. Belíssimo trabalho do Nelson, na minha opinião, já falei a vocês isso, uma das melhores atuações da carreira dele, visto o equipamento que ele tinha nas mãos para disputar essa prova, ok? Bom, então foi isso, eu queria agradecer aos membros aqui do canal. Se você quiser ser membro, a assinatura é R$ 4,99 ao mês, e você tem direito a participar aqui do nosso grupo do canal e receber sempre os Racing Reports que a gente usa para fazer as corridas, ok? E você vai estar ajudando bastante aqui o Automobilismo Brasil a conseguir mais obras para fazer mais temporadas, tá bom? Então eu queria agradecer demais aos membros do canal. Se você não puder ajudar, deixe seu like, é só arrastar o dedo aí na tela se você tiver gostado do vídeo, porque você vai estar ajudando bastante aqui o canal, para que o YouTube divulgue o nosso trabalho, né? A gente está tendo um mês bem legal e tudo isso é graças a você que assiste o vídeo aqui no Automobilismo Brasil, a você que dá o like, a você que compartilha nos grupos que você faz parte, enfim, cada um que fizer sua parte ajuda demais a gente aqui a conseguir produzir conteúdo, ok? Então, até semana que vem, 7 da noite, na sexta-feira, com o início do GP de Silverstone de 1985. A gente vai contar então o início dos trabalhos no final de semana, ok? Então, até lá.